Bom dia a todos, muita paz e um dia de iluminados pensamentos. Hoje, meus irmãos, vamos falar um pouco sobre o Consolador prometido. Quem prometeu? Quem assegurou que teríamos uma terceira revelação? Isto são falas de Jesus, que disse à sua época que as pessoas não estavam preparadas para compreendê-lo, mas que o Pai enviaria uma terceira revelação. Para entendermos um pouco isso, devemos entender que Jesus nasceu onde hoje é Israel, bem como seus discípulos, e Jesus pregava a bondade, a compreensão, o amor ao próximo. E ele afirmava que não tinha vindo para destruir a lei. Que lei era essa? Essa lei foi a primeira revelação, aquela recebida por Moisés, aquela que juntava política e fé. A segunda revelação foi o nascimento de Jesus, a sua obra, que juntou fé, dissociando o comportamento do religioso da política. Então Jesus começou a pregar num ambiente difícil, de aceitação complicadíssima. Existem também os pensamentos da religião que são próprias da construção dos povos, dos interesses econômicos, dos interesses políticos. Mas voltando um pouquinho, Jesus dizia: chegará o dia em que todos compreenderão aquilo que ele quis dizer na sua época e que não conseguiu. Bom, meus irmãos, como dissemos, a primeira revelação foi Moisés. Algo importante para que o povo judeu construísse a sua sociedade. Até porque, naquela época, o judeu era perseguido de forma implacável. Jesus veio e disse que somos todos irmãos. E mais ainda, falava do terceiro advento, da terceira revelação, que é atribuída atualmente ao Espiritismo. Na primeira revelação, todos os segredos da própria religião ficaram subordinados aos interesses dos grandes da sociedade, que alterou completamente as religiões. No segundo advento, Jesus tentou mostrar que não tinha vindo para destruir o que havia sido estabelecido, mas que ele não aceitava aquela situação. Porque vejam, as religiões se formaram a partir do interesse das pessoas, interesses humanos, e não interesses espirituais.
Basta olharmos os evangelhos de Jesus. Aí está um erro. Não existem evangelhos de Jesus. Existem 4 evangelhos escritos por 4 apóstolos sobre os ensinamentos de Jesus. Jesus não deixou nada escrito. Jesus deixou as pessoas livres para buscarem nelas mesmas a fonte do saber religioso. Bem, dizem que o Espiritismo veio numa época de extraordinário avanço da sociedade mundial. O Iluminismo, a Revolução Industrial, quando as pessoas estavam relativamente maduras para entenderem que o Espiritismo veio abrir as portas, rasgar os véus da ignorância, dando respostas a todos que se interessarem em estudar. No Espiritismo aprendemos as dificuldades que uma ou outra pessoa tem, por exemplo, em relação a não ter um dos membros. O Espiritismo sugere o que pode ter acontecido, e assim sucessivamente. Então vejam, quando falarmos no Espírito da Verdade, não estamos falando de um ser, não estamos falando de um espírito, de uma entidade. Estamos falando do princípio das coisas. Em que as coisas se baseiam e não no que. Então vejam, em Israel, os ensinamentos de Moisés foram completamente sufocados naquelas partes que não deixavam claro, não deixavam certezas sobre os doutores da lei. Jesus também não se submeteu a isto. Mas as religiões foram criadas. Quase que tiraram Jesus do cristianismo. Porque o cristianismo que nós compreendemos nas religiões, eles são uma construção do pensamento humano, não é de Jesus. Isso dá o que pensar, meus irmãos. Mas o Espiritismo, ao contrário, não tendo compromissos econômicos, políticos com determinados grupos, simplesmente faz a sua revelação. Nos mostra todas as coisas, tudo está ao nosso alcance. Só para termos uma ideia, em uma determinada época, só entraria aos céus quem contasse os seus pecados, quem pagasse a indulgência, que o Papa é infalível. Tudo isso são imposições dos homens. Não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com Jesus. A questão do batismo, do casar-se, também é uma convenção social de seres humanos. Então, meus irmãos, o Espírito de verdade atribuído ao Espiritismo nos traz uma revelação verdadeira, ou seja, nos faz o convite para estudarmos, não termos receios de nos aprofundarmos em pensamentos próprios, buscando respostas para nossas dúvidas. O Espiritismo é e será ainda por bastante tempo uma forma religião, não religiosa. Religião é aquilo que se atribui à fé no Criador.
Religiosidade é aquilo que as igrejas, de uma forma geral, insistem, fazem de tudo para que o povo abaixe a cabeça e aceite as ideias de meia dúzia de pessoas. Bendito Espiritismo. Vejam, meus irmãos, que nós não temos papas no Espiritismo. Não temos bispos, cardeais, arcebispos, padres. Não. Nós temos a nossa consciência nos dizendo o que fazermos, como fazermos e por que fazermos. Breves palavras as de hoje, mas espero que elas tenham oportunizado boas reflexões para os meus amados irmãos que assistem a esses vídeos, principalmente os que nos seguem no Centro Espírita Luz e Verdade. Até a próxima semana.